começar aqui a gravação e a gente começa de fato, tá? Vamos lá, gente, vamos lá. Gente, pessoal, sejam muito bem-vindos, tá? Nossa disciplina de hermenêutica jurídica, certo? Aqui com o tema de processo de conhecimento, tá bom? Como vocês já sabem, nosso professor é o Gustavo Tavares Cavalcante Liberato e eu sou o monitor Luiz Guilherme Menezes de Queiroz Carneiro, tranquilo? Gente, vamos lá, o que importa, tá? Geralmente eu costumo, primeiro GED, a situar a galera no tempo e no espaço de como eu dou os GEDs, como é que eu ministro os GEDs e como é que eu lido com a turma, certo? Pra gente poder fazer a introdução com calma e tudo, vocês me conhecerem também, até porque, como nós somos alunos da noite, a gente fica naquela correria insana, né? Então, eu mal consegui me apresentar, vocês mal conseguiram entender quem eu sou, melhor, vocês mal me conheceram, certo? Então, hoje, vamos ver aqui se a gente começa a se conhecer mais, tá? E falar um pouco, tá, do conteúdo que a gente viu durante a semana e como é que a gente vai vir trabalhando, certo? Alguns conteúdos, algumas matérias, até mesmo a título de preparar vocês para a prova e também como é que vocês vão tirar o melhor proveito dessa disciplina aqui. Tranquilo? Gente, antes de iniciar, eu gosto de estabelecer sempre alguns objetivos, tá? Apresentar para vocês dentro, claro, do que tem ali no plano de ensino. Infelizmente, eu ainda não tenho acesso ao de 2026.2, mas o de 2026.1, ele é basicamente o mesmo, então as ideias vão ser semelhantes. Então, quais são os nossos objetivos e metas com essa disciplina? Nós temos que ter, Fran, a meta da nossa disciplina, tá? Às vezes a disciplina vai ter várias, às vezes ela vai ter poucas metas, certo? E nossa disciplina, ela tem basicamente umas 4, 5, 6 metas, certo? A primeira de tudo é a gente analisar a relevância da hermenêutica, tá bom? Na interpretação do direito, a sua evolução histórica e o grande problema, né? A grande evolução histórica do problema da interpretação jurídica. Vocês vão ver quando a gente estiver aí passando por algumas escolas de pensamento. Basicamente é o que mais vamos estudar nesse semestre, certo? A gente começa a ver na parte do processo de conhecimento e depois a gente vê as escolas de pensamento. Então, a gente vai estudar, vai ter como objetivo geral analisar essa relevância. Até porque alguns podem até estar se perguntando, pô, tô fazendo o que é obrigatório, Liz. Eu tô fazendo para garantir meus créditos e pronto. Ou talvez você, pô, me falaram que é importante esse negócio. Vamos ver se é mesmo, tá? E aí vocês vão descobrir ao longo dessa disciplina a relevância da hermenêutica, tá? Além disso, a gente vai tentar identificar as propostas hermenêuticas e epistemológicas de algumas dessas escolas de pensamento, escola da exegese, análise histórica evolutiva, jurisprudência dos conceitos e aí por diante, tá? Nós vamos estudar todas as escolas de pensamento. Assim, que dá para encaixar dentro dessa disciplina, até porque tem outras e outras e outras. Tranquilo? Gente, além disso, nós vamos também tentar contextualizar essa hermenêutica. O que é essa hermenêutica jurídica? Né? O que ainda não entendemos. Por que estamos estudando objeto, Falcão? Quem é Falcão? Tá? A gente vai tentar contextualizar para vocês essa hermenêutica como um método científico. E além disso, tentar identificar quais são as técnicas e procedimentos. Isso mesmo. Será que dá para fazer, Sara, Ivna, a hermenêutica como um método científico? O que você me diz, Wendel? Será que dá? Esse é um dos objetivos que vamos tentar estabelecer, tá bom? Além disso, vamos tentar relacionar as elaborações filosóficas do problema hermenêutico com repercussões no campo jurídico. Aí que entra, né, a nossa grande matada. Por quê? Depois de analisar todo esse panorama mais propedêutico, mais filosófico e até mesmo de um certo ponto de vista científico, a gente vai tentar estabelecer ali, tá, e o que isso tem a ver com o que eu estou estudando? O que isso tem a ver com o meu civil 1, 2, 3 e 4? O que isso tem a ver com o meu penal 1, 2, 3 e 4? O que isso tem a ver com o meu processo 1, 2 e 3, 4 optativo? Enfim, o que isso tem a ver com o mundo jurídico? É nessa pegada que a gente vai levando, tá? E por último, outro objetivo é o quê? É caracterizar o pensamento hermenêutico jurídico da nossa atualidade, tá? Fazendo análise com princípios da ordem constitucional, certo? Princípios de interpretação da própria hermenêutica constitucional. Então a gente vai tentar estudar a hermenêutica constitucional. Mas como é muita coisa, talvez seja ali um espaço curto de tempo, então a gente faz uma abordagem mais sucinta. Por isso que vocês vão ver lá na unidade 4 que serão noções de hermenêutica constitucional e não a hermenêutica constitucional, porque ela é um estudo bem à parte. Tranquilo? Gente, além disso, e durante o semestre? Se nós temos objetivos durante o semestre, nós também temos que aprender algumas coisas para atingir esses objetivos durante o semestre, não é verdade? Nós iremos aprender o quê? Primeiro de tudo, processo de conhecimento, objeto, sentido e valor. Texto aí do professor Raimundo Bezerra Falcão, página 13 a 31. Decorem. Esse é o texto que vai ser cobrado na prova. Basicamente, tá? Basicamente, esse é o texto que vai ser cobrado na prova. Esse e o segundo, que é do Márcio Diniz. Mas calma, sem ansiedade, eu vou guiando vocês até lá, tranquilo? Mas, ó, processo de conhecimento, objetos, sentidos e valores. Nossa primeira unidade.
Vamos passar aí as próximas 2 semanas, eu acho que até o final desse mês, só trabalhando o processo de conhecimento. E vocês têm uma vantagem interessante, tá? Quando eu fiz a disciplina, teve carnaval, teve ali uns feriadinhos, uns negócios, mas agora vamos ter menos feriados. Então vocês vão ter um tempo, vocês vão ter mais aulas, vai ter um tempo melhor, tá? Para estudar. E, além disso, vocês vão ver que é muito legal o processo de conhecimento, tá? Gosto de dizer brincando que eu sou testemunho, eu falo para meus amigos, sou testemunho, falo até professor, sou testemunho da hermenêutica, certo? Vira e mexe, eu vou contar aqui para vocês alguns relatos reais, baseados em fatos reais, tá? Não são voz da minha cabeça, de experiências mesmo que a hermenêutica pode trazer para a vida de vocês, tá? Bom, além disso, depois de estudar o processo de conhecimento, ali quando a gente estiver indo para um AV2 a vida, quando a gente estiver ali já com esse processo de conhecimento dominado, quando vocês tiverem doutores em processo de conhecimento, a gente vai estudar os aspectos históricos e a evolução da própria hermenêutica, tá certo? Basicamente isso. Depois disso, vamos estudar as principais escolas e movimentos. Então, passou ali aquele momentinho de processo de conhecimento, acho que antes mesmo da própria V1, a gente já vai estar vendo a parte histórica e como essa hermenêutica chega em nós, Brasilzão, isso mesmo, Pátria Amada Brasil, e como é que a partir dessa evolução histórica, a gente está sim, Franco. Estamos gravando. Vou sempre gravar, certo? Foi por isso, Franco, que eu demorei mais um pouquinho para iniciar o GE de hoje, que eu estava relembrando como é que mexe no OBS. Sem contar agitando os penduricalhos aqui, mas estava relembrando como é que mexe no OBS, aquela coisa, tá, não sei o quê. Beleza? Mas sempre vou gravar. Por quê? Alunos da noite merecem um tratamento diferente. Você aí do outro lado está assistindo a gravação, você merece um tratamento diferente, tá? Bom, até porque somos alunos da noite, né? O negócio é mais pesado, o negócio é mais puxado, beleza? E aí, tanto é que nosso jet tem que ser, às vezes, no sábado pela manhã. Ó, e aí a gente vai estudar as principais escolas e movimentos, né? Então, aí sim, vamos entrar na exegese, na análise histórica evolutiva, na Ocasio Legis, na escola de Savigny, na escola da jurisprudência dos conceitos. Vai ter muita escola, não vai faltar. Vocês vão ficar enjoados de tanta escola e tanto movimento, mas todas essenciais, todas muito importantes para a gente conseguir realmente saber o que a gente está fazendo dentro do curso, realmente saber o que é esse direito civil, o que é esse direito penal, ter uma noção, certo? Ter uma noção de onde vem, melhorar aqui a nossa indagação fundamental, o que é o direito, uma das perguntas, né, que as escolas tentam responder. Na unidade 4, por último, quando estiver fechando o semestre ali, tá? Vamos estudar noções de hermenêutica constitucional, isso mesmo, aquela parte ali essencial do direito constitucional, que é a sua parte interpretativa, tá? Direito ele é altamente interpretativo, muito importante ter essa base de hermenêutica, e aí, mais ainda, né, pra galera que gosta de constitucional, sou suspeito para falar, né? Até fudeu ali suspeito para falar, mas hermenêutica constitucional, tá? Para a gente entender quais são os princípios, quais são as principais técnicas e métodos de decisão, beleza? Tem até uns roteiros já que o professor preparou e quando a gente estiver mais perto, a gente vai tentando aplicar isso na prática, tá? E vocês vão ver que comigo vai ser assim, o professor vai dar aula dele, vai ser bem excessivamente teórico, o liberato fala no 2.x, no x2, né? Fala na velocidade 2x, na 4x, na verdade aquilo ali é 4x. Eu falo um pouquinho rápido também. Só que, gente, eu tô low cortisol esse semestre. Como assim, Luiz, low cortisol? Com calma. Vamos fazer as coisas com calma. Tranquilos. Até porque é uma disciplina, como é uma disciplina optativa, a carga, né, a pressão dela para sua aprovação e tudo, ela é menor. Vocês vão ver que o professor vai facilitar um pouco, tá? A depender do ritmo das aulas e tudo, ele vai facilitar um pouco. Então, vamos com calma, tá? Até porque vamos ter muito tempo até a V1. E, claro, só deixando um aviso já. Quando for perto da V1, eu vou subir lá no nosso Drive, já eu mostro o Drive para vocês, o nosso material, um questionário de revisão com questões bem parecidas com a prova, tá? Então, assim, eu vou falar rápido uma vez ou outra, tá? Porque é do meu estilo, é da minha natureza, mas, assim, aula do professor é um negócio, aula aqui no GED é outra, tá? Agora, claro, vai ser alinhado. O que ele estiver dando em sala, vamos trazer aqui para o GED, porém tentar trazer um pouco mais de prática, da vivência. Eu li um exemplo mais lúdico e tal, até porque como essa disciplina ela não tem um semestre específico, né? Basta você ter feito a introdução, cadeira de introdução, aí vai vir gente de todo semestre, tá? Todo lugar que vocês imaginarem. Então, é legal a gente ter esse balanceamento. Beleza? Tranquilo? Gente, sem mais delongas, o que nós vamos ver no GED de hoje, tá? Vai ter um momento de apresentação, mas o que nós vamos ver no GED de hoje? Primeiro de tudo, introdução à disciplina foi o que acabamos de fazer, na verdade? Estabelecendo os objetivos, o que a gente vai ver, tá? Claro, só para finalizar essa introdução, bem bonitinho mesmo, para ficar tudo amarradinho, coisas importantes, tá? Primeiro de tudo, tá aí o drive do professor, certo? Eu sempre deixo ele ancorado, tá? Sei lá, vai que precisa usar. Esse é o drive do professor, certo?
vocês vão ver aqui algumas pastas, como filmes, imagens, julgados, notas de aula, os textos e os roteirinhos, algumas leituras indicativas. O que acontece? Acessem esse drive, usem esse drive e com responsabilidade. Por quê? Tem que ler, tá? Vai ser um dos requisitos principais essa leitura. O professor Gustavo tem mais essa metodologia, exige a leitura do aluno e cobra na prova a leitura que ele indica lá naquele e-mail. Só confirme para mim, por favor, Nicole, o Franco, vocês estão recebendo aqueles e-mails que ele manda, tipo, a indicação de leitura tal, tipo, texto tal, tal, tal. Vocês estão recebendo? Que ele começa em caríssimos, aí vírgula. Tarará, tarará. Vocês estão recebendo? Ixi, a internet caiu. Voltamos. Voltamos, gente. Perdão, a internet deu uma caidinha aqui. Qualquer coisa eu troco aqui para outra rede. Bom, pessoal, eu tinha perguntado. Vocês estão recebendo aqueles e-mails direitinho? Sim, não? Talvez. Luiz, não sei onde é que recebe. Sempre vai aparecer, tá? Vocês vão receber os e-mails lá e tudo. Vocês estão recebendo? Ou não? Chegou, tipo. Então, né? Valeu, Vanessa. Pronto, vocês estão recebendo. Top. É isso. A metodologia dele é assim: ele vai dar aula. Tá, pra quem nunca fez. Quem já fez já sabe. Vai dar aula, aí quando terminar a aula ele faz a indicação do que você tem que ler para acompanhar, ter uma noção e tudo, para não ficar só naquele bate-bola de tipo assim, ele faz a exposição e o aluno tipo, tá, vou só na exposição, tentar entender pelo roteiro. Não, é legal porque ele tenta puxar de vocês a leitura, vocês terem o posicionamento crítico de vocês, e essa disciplina dá essa qualidade, né, de vocês desenvolverem o posicionamento crítico de vocês, certo? Bom, deixa eu só ver aqui uma coisa. A internet está oscilando muito. Ixi, deixa eu ver aqui. O que pode ser feito? Gente, vocês estão me escutando? A internet está oscilando bastante. Deixa eu ver se eu troco para outra aqui. Só um minutinho. Acho que agora vai. É melhor, melhor. Pronto. Deixa eu ver se está compartilhando. Não. Carrega a conexão. Pronto, gente. Troquei aqui de navegador, certo? Navegador não, de operadora de internet. Acho que agora vai dar certo. Peço desculpinhas, mas imprevistos acontecem no dia de online. Não é a primeira vez. Já sou muito há um bom tempo, tá? Então, já passei por cada. Ó, gente, tá aqui. Então, o drive, sem muita delonga, é isso, certo? Essa é muito importante. Muito importante vocês usarem essa lida. Só que o que? Eu sou monitor e também sou aluno, certo? Então, o que o monitor faz? Ele é empático e tal, e ele se coloca no lugar do aluno, na verdade, Sara? Na verdade, Nicole? Então, ele se coloca no lugar do aluno. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai tentar facilitar a vida do aluno. Porque se eu estivesse do outro lado, eu também ia querer facilitar a minha vida, na verdade? Que eu fiz, tá? Na hora de organizar o drive. O drive tava até pronto, eu nem tinha subido direitinho. Tem algumas partes, né, que o meu currículo aí, tipo, só é formalidade, tá? Isso é formalidade. O plano de ensino e, claro, isso aqui, ó. Eu separei as pastas com os textos essenciais, que é tipo assim, cara, se tu não ler isso aqui, vai dar ruim, entendeu? É basicamente essa a ideia, viu, Vanessa? É isso aqui. Textos obrigatórios, complementares, alguns livros que tem sobre hermenêutica, se vocês quiserem ler, tipo, uma obra, se tiverem tempo, quem é que tem tempo? Ler uma obra todinha, que é massa, é importante, recomendo. Clássicos, tá? Que são clássicos gerais do direito, julgados de legislação. Calma. Tem algumas pessoas aqui que eu sei que ainda não, tipo, fizeram cadeira de processo, não sabem ler jurisprudência, menta. Se vocês estiverem com essa mentalidade, não se preocupem. Tá no plano pedagógico aqui desse monitor. Então, ao longo do semestre, quando for aparecendo essas emendas e tudo, a gente vai estudar, vou ensinar como é que lê emenda. Então, esse GED vai tentar abranger um pouquinho de cada coisa, certo? Quem já tem a experiência e quem não tem. E quem já tem, até aproveita para rever, né, algumas coisas e tal, alguns conceitos. Tranquilo? Aqui tem um material de apoio onde eu vou inserir os slides e questionários, tá? Questões de exercício. Basicamente, um questionário de revisão para AV1, para AV2, para AV3, e se der tempo, alguns de exercício mesmo. Porém, deixei uma pasta aqui mistério, não vou abrir, tá? Não vou abrir, isso aqui é para você testar a sua hermenêutica, que lá também tem outras coisas para vocês exercitarem a hermenêutica de vocês. Tranquilo?
Bom, gente, basicamente isso e claro, o que eu fiz, né? Mostrando essas pastas. Separei todos os textos obrigatórios por autor. Ao invés de vocês entrarem naquele texto base, aí tá tudo perdido, eu separei por autor. Por quê? Porque eu acho que fica mais fácil, né? Quiser vir aqui e tudo. E sem contar que no comecinho agora, esses três aqui são os principais, tá? Professor da UFC, ó, Falcão, professora da UFC também, e o Maximiliano eu não lembro de onde ele é professor, tá? E tem uns textinhos aqui legais, ó, vão ser exigidos depois, beleza? Obrigatórios, muito obrigatórios mesmo. Tem que ler isso aqui. E textos complementares. Textos complementares estão uma carimbada de gente, tá? Vira e mexe, eu até posso subir um artigo aqui, acho que eu já subi ali, da professora Ana Maria Dávila, tá? Sobre o hermenêutica mais avançado. E é basicamente isso, beleza? Sobre o Drive, gente, não tem muito mistério, é essa pegada aí, tem que ler. Tirar um momentinho. Pô, Liz, eu corrido e tal, não tenho tempo pra ler. Dá, eu sei que você tem tempo. Meia hora eu sei que você tem. E é meia hora que você precisa. Tranquilo? Bom, gente, depois dessa introdução, só algumas outras formalidades, a gente vai para o processo de conhecimento, tá certo? Vamos lá. Primeiro de tudo, finalmente, quem é o monitor, né? Quem é essa beldade? Eu tô olhando na perspectiva de vocês. Quem é esse cidadão que resolveu ser monitor de uma optativa e caiu aqui de paraquedas? Eu nem nunca vi esse ser humano. Pra quem não me conhece, tá? Agora, falando sério, estou graduando em vocês, obviamente. Estou no 7º semestre, tá? É que eu não pude fazer essa apresentação pessoalmente, tá? Mas é importante vocês saberem que eu sou, tal, vocês têm uma noção e tudo, até para se sentirem mais confortáveis, ou não. Enfim, também sou graduando. Já passei por alguns lugares na prática jurídica, então tenho muita prática, principalmente em órgão público, a Defensoria, a Procuradoria Federal e tudo, tá? Já participei de grupo de pesquisa, outros projetos, também pesquisador e participei de um congresso muito legal, tá? Quem tiver interesse na área da pesquisa, que é o congresso da Associação Brasileira de Sociologia do Direito, tranquilo? Isso é basicamente o texto do meu lado, certo? Ah, aí o importante para vocês, já fui monitor, então tenho experiência pra caramba, ó. Monitor voluntário institucional de Estado de Direitos Fundamentais, e aí, não só do professor Gustavo, até porque a monitoria ela tende a ser rotativa. Então, professor Gustavo, professor Daniel Veloso, professor Cláudio Alcântara Meirelles, basicamente esses dois. Eu não lembro se teve mais alguém, se teve eu me esqueci, peço perdão. Mas basicamente esses professores, e claro, introdução ao estudo do direito do Estado, também fui monitor da professora Daniela Veloso. Durante aí 2 anos eu fui monitor dessas duas disciplinas, tá? Não foi tudo tipo ao mesmo tempo, não. Fui monitor de Estado de Direitos Fundamentais e depois introdução, os dois ao mesmo tempo, tá? Semestre passado eu cheguei a pegar 2 turmas, era 3 JETs por semana, 3 turmas, então era um negócio animado. E aí você começa a perceber algumas coisas. E experiências, tá? Atualmente estou estagiando lá no Ministério Público, beleza? Estou na Promotoria de Justiça Criminal. Sou fundador e diretor de pesquisa da Liga de Direito Constitucional. Sim, eu fundei aquele projeto e atualmente sou diretor de pesquisa de lá, certo? A gente faz algumas atividades e tudo. Até agora vai ter um simpósio, então já fica aí o convite. Final do mês, dia 27 e 28 desse mês, tá? Vai ter um simpósio, eu vou estar lá, né? Todo, como diria o professor Cláudio, de pessoa jurídica nessa pegada aqui. Isso aqui foi quando a gente lançou a Liga. Vou estar nessa pegada aqui, tá? Pessoa jurídica. E aí, quem quiser ir só assistir, tá? Como ouvinte e tudo, quem quiser participar, também pode, tá? Tranquilo? Fique à vontade, venham, venham. Vai ser legal. A gente tem uma proposta interessante. Também sou pesquisador do Observatório Jurídico em Direitos Humanos, coordenado pelo professor Paulo Meia, OJDH, e atualmente sou monitor desta disciplina de hermenêutica jurídica, certo? Muito importante, tá? Fundamental. Essa disciplina, fica aí o pasmo, excelência, não era obrigatório. Boa, Wendel. O Wendel é um cara esperto. Ele. Ó, Wendel, ó, a hermenêutica, ó. Eu já percebi o valor e tal, o seu tempo. Cara, eu acho que conta. Só que, se eu não me engano, tinha que ter feito uma inscrição. Mas eu acho que lá no evento tem a própria inscrição. Mas eu só dou informação se eu sentir veracidade. Então, próximo GED, eu apuro melhor e tal. Eu digo pra vocês. Ou eu jogo lá no grupo, beleza? Eu acho que vale. Eu acho que vale. Eu acho. Não é certeza. Não é certeza. Bom, por último, eu sou convidado lá da disciplina de filosofia do Colégio Estadual Justiniano de Serpa. Encontrei lá com a professora de filosofia uma vez, uma querida, um amor. Não lembro o nome dela. Isso é triste, eu não lembro o nome dela. Mas assim, eu sei que vira e mexe ela me convida e tal. A cada semestre e tal, é um pouco raro, tá? Porque é a correria, né, do dia a dia. Ela me convida e tal pra eu ir lá, falar com os meninos e tudo. Disciplina de filosofia. Eu adoro filosofia. Bom, textinho aqui restante é do Lattes. Simbora, tá? Simbora. Não gosto de ficar falando muito sobre mim, não. Simbora por quê? Porque temos um contrato para assinar. Sim, vocês acordaram 10 da manhã de um sábado precioso para assinar um contrato didático. Isso mesmo, isso mesmo. Vocês acharam que ia ser só teoria do objeto, valor? Não, não, não. Aqui a pegada é low cortisol e é um pouco diferente. Mas sem brincadeira, gente. Vamos assinar esse contrato aqui, ó. Esse contratinho aí, maravilhoso. Botem um nome aí que dá certo. Qual é o contrato?
tá? Agora falando sério. A gente vai ter até 1 hora e meia de JET, não vai ser sempre 1 hora e meia. Pode ser 1 hora, pode ser 50 minutos, nunca menos do que isso, até porque nem tem como. O professor Gustavo ele fala de muito assunto, certo? Então a gente vai acabar tendo assunto para tratar e colocar em prática, certo? Eu ia até, a recomendação, começar no próximo final de semana, mas eu pensei, cara, eu conheço meu professor, eu conheço meu orientador, eu fui monitor dele durante um tempo, então é melhor começar logo. Vai ser sábado às 10 horas, tá? Eu pensei na possibilidade de eu fazer em 2 horários, mas eu percebi que não ia dar muito certo, até mesmo no meu organograma pessoal. Então, sábado 10 horas online, quando for mais ou menos de tarde, de noite, já vai ter a gravação. Então, pô, Luiz, não pude ir no online presencial, sem problema, assiste a gravação, tá? Que você vai conseguir a presença do mesmo jeito, tá? Então, quem estiver aí assistindo a gravação, vai ter sempre uma palavra-chave, esse GED já vai ter uma palavra-chave. Durante o GED, vai ser aleatório, quando eu lembrar que tem que falar, vai ter uma palavra-chave, e aí depois eu vou mandar um formulário junto com a gravação. E aí você vai colocar lá a palavra-chave que eu falei. E aí, dizendo qual é a palavra-chave, você ganha a sua presença no GED gravado. Vê como eu vou além, né? JED gravado você vai ganhar presença. Então, até porque, aí porque, né, da importância do JEDs. Além, claro, de melhorar o meu desempenho acadêmico, vocês vão melhorar o meu desempenho acadêmico, né? O JED é nosso. Não é meu, não é de vocês. O JED é nosso, tá? Não é meu nem de vocês, é nosso. Vai melhorar meu desempenho acadêmico, tudo. Minha formação enquanto profissional, monitoria ajuda muito. Quem tiver interesse, faz monitoria, é muito bom. Vocês vão ganhar essa frequência, né? Essa frequência vocês vão fazer, vocês vão ganhar um certificado de participação, tá? Certificado de participação que vale ouro. Por quê? Porque vale o tempo de vocês. Vocês vão estar aqui, quando tiverem no final de semestre, como eu, na correria, vocês vão ter tempo de assistir muita palestra, de ir para muito evento externo. Então, esses certificados do GED valem ouro, porque vão contar ali como hora complementar e vocês batem um bocado de atividade extra que deveria fazer. Tranquilo? É uma das importâncias do GED, tá? Além, claro, de vocês tirarem dúvidas, serem orientados para ter um sucesso na disciplina e todo mundo ficar muito tranquilo, tá? Por último, eu parti de um princípio. Interação mais engajamento é igual a aprovação. Essa equação nunca deu errado na minha jornada enquanto monitor, tá? Interação mais engajamento é igual a aprovação. O que quer dizer? Gente, eu não tô aqui sozinho. Eu acho. Eu acho. Não tô não, porque tem um gato aqui, mas eu não tô aqui sozinho. Então, tipo assim, fiz uma pergunta ali que eu quero. Vocês percebem que eu quero que vocês respondam, ou fiz uma pergunta, a gente tá resolvendo a questão, tá fazendo questão, tenta responder, sem medo de julgamento e tal. Disciplina optativa, leve, como eu falei, low cortisol, com calma. Aqui a gente faz as coisas com calma. Tranquilo? Fala um pouquinho rápido, tá? Mas, enfim, com calma. Então, interajam, engajem, tirem suas dúvidas. Tirem. Luiz, minha dúvida é sobre o que o Kant escreveu na metafísica. Não importa, pergunta. É isso que eu quero, tá? E outro princípio agora é sério. Não existe dúvida besta. Existe dúvida que não foi feita. Só isso. Pergunta, no caso. Não existe pergunta besta, só existe pergunta que não foi feita. Eu juro pra vocês, tá? Até porque os gregos uma vez perguntaram, o que é água? Né? Então, que pergunta é essa? Só pra dar o contraste do que é low cortisol e deixar vocês um pouco mais agitados, como é que vocês vão reprovar nessa... Isso mesmo, como é que vocês vão reprovar nessa disciplina? Não lendo as indicações de leitura que o professor faz, não comparecendo às aulas, não participando e não estudando. Ou seja, nada do que vocês fazem, né? Isso aqui vocês não fazem, que eu tenho certeza que vocês não fazem. Então, esse aqui é como reprovar, tá? Como é que eu vou ser aprovado? Aí é o contrário. Vocês vão ler, vocês vão comparecer às aulas, vão participar e vão estudar para as provas. Não deixem para estudar de última hora, tá? Certo? Não deixem, não deixem, tá? Fiz isso um pouquinho ali na V2, dando negligenciada e minha nota deu uma. Opa! Aí, entendeu? É isso, tá? Mas eu sei que vocês não vão reprovar. E eu falo isso por quê? Porque eu conheço o método e a reprovação com o professor, esse professor Gustavo, é essa daqui, tá? Se você não fizer isso aqui, não vai dar muito certo. Aí, claro, você não é obrigado a ficar falando, tirando dúvida na aula. É tipo, você é mais tímido? Beleza, fala com ele depois da aula e tudo. Mas se estiver confortável, vai tirando suas dúvidas, vai conversando. Tranquilo? Certo? Bom, passando. Agora sim. Vamos lá, vamos lá. Gente, só um negócio aqui. Alguma dúvida em relação a como é que funciona a metodologia? Sou professor? Alguma dúvida nesse aspecto? Antes da gente poder. Nosso papo de hoje? Alguma dúvida, alguma dúvida? Todos tranquilos? Tranquilo, tranquilo. Por enquanto não. Sara, bem filosófica. Por enquanto não. A dúvida vem a ser. Simbora. Ó, vamos falar de hermenêutica, tá? Hermenêutica, o que é e de onde vem? Lá no texto do Diniz, ele vai dizer o seguinte, né? Professor Márcio Diniz. A hermenêutica, isso aqui é do texto dele, tá? Extraído do texto dele. A hermenêutica, ela vai ter sua origem dentro daquela expressão, tá? Hermeneia. Ou seja, trazer algo que estava oculto, conhecer algo novo, dar,
né, a dar luz a algo novo, ou algo que estava oculto. Essa é a ideia, você tirar ali o véu que cobre aquela matéria. É até o que mesmo Platão trabalharia com aquela questão do demiurgo e tudo mais, né, de você romper com o véu da matéria. Mas outra acepção muito válida é que a gente começa... tem um negócio de falar meio formal na hora que eu vou focar, beleza? Então vai ser oscilando. O que vai acontecer? Hermenêutica, né? Ele vai pegar e vai dizer que é basicamente isso. E esse sentido de dar a conhecer, trazer algo à tona, essa expressão hermeneia, vai ter, obviamente, como vocês viram na aula, essa conexão semântica com o deus grego Hermes. Isso aqui é na leitura ocidental, tá? Feliz ou infelizmente, a gente faz esse recorte mais ocidental. Ou seja, nós vamos estudar a narrativa que os gregos, que os romanos, que os europeus, os portugueses, italianos, tá? O que essa galera vê enquanto hermenêutica, certo? E aí, claro, partindo dessa ótica ocidental, é o recorte da disciplina, de todo o ensino jurídico, mas enfim, da disciplina, é essa ótica aí de você perceber o quê? Era aquela. Agora é na mitologia. É aquela pegada de você ter o deus grego Hermes quando ele fazia o quê? Ele ia até o Olimpo, tá? Correndo. Ele ia até o Olimpo correndo e descia, tá? Sempre carregando mensagens. Ou seja, ele chegava lá, Zeus trazia uma mensagem, Hera trazia uma mensagem, Poseidon, toda a galera trazia uma mensagem para ele, tá? Quando estavam no Olimpo, ele ia lá, pegava, descia do Olimpo e chegava na gente, mortais, isso mesmo, lá da cidade de Atenas, cidade de Tebas, cidade de Delfos, e fazia o quê, Franco? Ele pegava e traduzia. Por quê? Porque os Zeus, por exemplo, falariam um árabe ali meio misturado com italiano, uma pitadinha de francês, ficava um negócio feio, tá? Ou seja, não era uma coisa inteligível para as pessoas humanas, porque na mitologia grega, os imortais, os deuses, tinham uma linguagem mais elevada, tinham um conhecimento mais elevado, então eles não se comunicavam da mesma forma que nós. E aí o Hermes chegava e traduzia tudo isso pra gente, certo? Que cara legal, né? Esse Hermes, que cara legal. E aí ele era muito rápido, tá? Ele via, voltava, assim como a hermenêutica dentro do cérebro de vocês agora. Ela traduz, tá? Todas as mensagens, todos os símbolos que eu tô aqui professando. A gente vai pegar umas viagens, tá? Nessa disciplina, mas é normal. Professando e falando, né? As coisas que eu falo e tudo, e vocês vão decifrando. É até o ditado, eu gosto de alguns ditados, tá? Da hermenêutica, que você escolhe o que você fala, mas não que o outro escuta. O que o professor quis dizer com isso? O que eu falo, quando eu falo, o ato de falar, ele expressa um símbolo, ele expressa, né, a linguagem, que é cultural humana. Quando você, o interlocutor, recebe essa mensagem, é você que vai receber de uma maneira muito específica, tá? E aí, quando a gente vai vendo sentido, né? Lembrar que a gente está no começo. Então, quando a gente vai vendo sentido, a gente vai trabalhar ele na acepção objetiva e subjetiva. Acho que ele até deu uma pincelada sobre isso, né? Falou o exemplo da caneta, né? Que é o objeto na sua acepção objetiva, o sentido, perdão, na sua acepção objetiva, e a subjetiva é como eu vejo essa caneta. Se eu vou usar para amarrar o cabelo, se eu vou usar para furar o olho, se eu vou usar mesmo para escrever, segurar o papel, é isso, tá? Bom, então o Hermes ele traz toda essa conotação mitológica, tá? Mas para além disso, né? Etimologicamente essa palavra hermeneia não significava basicamente tipo, hermeneia é igual a interpretação. Hermeneia, não, se vocês puxarem a raiz etimológica, mal tem tradução, mal tem significação, tá? Mas tinha muito mais a ver com essa ideia de você elucidar uma coisa, denotar uma coisa, ou seja, clarear as ideias. Basicamente isso, tá? E é nesse raciocínio que a gente vem para essa imagem muito curiosa aqui. Como assim, Luiz? Observe. Estamos aqui numa foto atual, tá? Isso aqui é tempos modernos, anos 2000, de um aerópago. Mais que isso, de um templo. Olha só que interessante. Não tô brincando, tá? Essa imagem aqui foi tirada, fui lá caçar direitinho, foi tirada por alguns viajantes e tudo mais, da galera que tirou esse registro da Grécia, tá? Isso aqui lá, Grécia, cidade de Delfos, tudo. Dessa imagenzinha aqui. Se vocês observarem, isso aqui é basicamente, gente, o local onde os gregos ficavam nessa época antigaça, tá? Então, toda aquela história aquela que a gente escuta dos gregos e tal, não é só mitologia barata, entendeu? Eles realmente tinham lugar, eles realmente estavam aqui, realmente... Bom, se foi como foi, eu não tava lá para saber, né? Mas o que nós temos de registro das fontes era nessa pegada aqui. E aqui, dentro desse templo, ó, bem bonitinho aqui, é onde ficava, e aí, claro, dentro ainda do nosso recorte grego, era onde ficava, né? Agora entender um pouco de onde vem isso, né? Além do Hermes, além da explicação mitológica, a explicação real de coisas que aconteciam lá na Grécia, tá? Tinha essa estrutura aqui, tá? Basicamente um templo, se você entrar aqui e tudo, mas hoje em dia, claro, tá meio defasado, gente. Isso aqui tem milhares e milhares de anos, então é um artefato cultural raríssimo, certo?
E aqui dentro ficava um ser que vocês já ouviram falar, o Oráculo de Delfos. O Oráculo de Delfos não necessariamente era um cara, um senhor barbado e tudo. Era também esta cidadãzinha aqui, que agora eu esqueci o nome, mas era a cidadãzinha aqui que vira e mexe ali perto de uma guerra ou perto de um evento catastrófico grego e tudo, perto de uma guerra do Peloponeso, perto de uma, sei lá, de uma rixa ali, de uma guerra de Troia, por exemplo, ela tinha visões, ela tinha um acesso, entrava em transe e se comunicava com os deuses, recebia mensagem dos deuses, e claro, mensagens difíceis. Os deuses falavam tipo assim, falava rápido, era às vezes palavras, expressões, e era muito rápido, e aí ela recebia, né, tendo aqui esse momento de transe, ela recebia dentro desse lugar, e a partir disso ela profetizava algumas coisas que iam acontecer. Olha só que interessante, tá? Tem até um relato que eu dei uma olhada, de que ela profetizou a perda, né, a derrota de um, eu acho que de um espartano lá e tudo, que eu não lembro todos os detalhes agora, gente, perdão. Mas ela profetizou a derrota lá de um espartano e tudo, e quando ele foi atravessar, ela disse assim, se você atravessar, você vai perder a guerra, seu pelotão vai morrer, uma parada assim. E aí, isso realmente aconteceu. Então, os oráculos, eles tinham muito esse poder, né? É um negócio meio assim, né? Meio místico e tal, mas ao mesmo tempo existiu, tá registrado, tá? Aonde? Textos clássicos, Platão, Aristóteles, toda uma galera. Platão e Aristóteles escreveram um bocado de coisa. Por sorte, deixaram muita coisa aí a rodo, tá? E o próprio Aristóteles, no órgão, ele escreve muita coisa sobre outras filosofias, além da própria filosofia primeira dele, né? Bom, mas basicamente isso, gente. É o plano real, no plano sem ser mitológico, uma das origens vem daqui, tá? Então essa mulher, ela era a decifradora dessas coisas. Olha só que interessante, dessas mensagens, né, trazidas pelos deuses. Agora, só pra gente, a gente já vai falar da teoria do objeto e tudo, mas como vocês já estão bem, vamos só alguns adendos, tá? Antes da gente entrar de fato. Só por curiosidade. Por que estudar hermenêutica? Se a gente tivesse numa presencial, eu ia puxar o nome de vocês e dizer Nicole, Vanessa, Wendel. Por quê? Por que vocês resolveram estudar hermenêutica? Se vocês quiserem falar aí, gente, ligar o microfone, tá? Fiquem à vontade. Eu sei que alguns vão estar tímidos e tal. Nossa, eu tô tímido e tal, eles vão me julgar. Não liguem pra isso. Eu não vou julgar vocês nunca, tá? Porque eu sou monitor de vocês. Tô mais aqui para o bom desempenho. Mas se eu pudesse perguntar, gostaria de saber. Só que assim, é que eu vou fazer uma indagação, né? Como a gente tá no presencial e tudo, tende a ser um pouquinho mais fechado. Eu faço a pergunta: por que estudar hermenêutica? E eu tento responder para vocês, tá? Se vocês me perguntarem, Luiz, mas por que eu estudo hermenêutica? Qual é realmente essa importância dela? Primeiro estudo, ela é matriz da interpretação e da prática. Hermenêutica, entendam, não é uma ciência fechada dentro do plano jurídico. Tipo, não, só existe hermenêutica jurídica. Não, o que vocês veem é hermenêutica jurídica. Gadamer, Habermas, Wittgenstein, me dá um aí. Sei lá, tem hindu, tem a galera hindu, já a gente vai ver umas fotos. A galera lá hindu e tal. Muita gente estuda hermenêutica. Tipo assim, pra caramba, pra caramba. Hermenêutica bíblica, hermenêutica filosófica, tem muito disso. Porque a hermenêutica é essa grande arte de interpretar, tá? E aí, claro, qual é o nome dele? É o Diniz? Bom, vai ter um que vai dizer que é arte científica. O Maximiliano, ele diz que é arte científica de interpretar. Bom, ela é matriz da interpretação. Tudo que vocês fazem dia a dia, dia a dia, dia a dia, no automático, tem explicação, provavelmente científica, isso vai ser uma das indagações da nossa disciplina, e da própria prática jurídica. Como é que vocês vão praticar o direito sem ter essa interpretação? Não, é 121, mas o parágrafo segundo é qualificado, igual a qualificado. Não é uma equação matemática, certo? Tranquilo? Não é assim que funciona o direito. Você precisa ter esse espaço para poder interpretar, você precisa ter esse espaço para criar novas interpretações e novas ideias dentro da análise. Diz lá, Franco. Bom dia, novamente. Bom dia. Guilherme, apesar de eu estar já no 10º semestre, no último, né? Olha. Praticamente. Mas assim, eu botei na minha cabeça que eu não ia deixar de concluir o curso sem fazer hermenêutica. Porque, como você mesmo disse, a hermenêutica, no meu ponto de vista, ela é essencial para o direito. Assim, não só para o direito, como você acabou de falar, mas para o direito é essencial porque é a interpretação. A gente tem que interpretar a norma para poder aplicar no caso concreto. Então, no meu entendimento, na verdade, a hermenêutica era para ser uma disciplina não obrigatória e não é, optativa, como é na grade, né? Era para ser obrigatória. Eu acho ela essencial para o curso, essencial mesmo. No meu entendimento, não era para ser optativa, era para ser obrigatória. Não, perfeito, seu entendimento
Franco, é como eu disse, né, pra ti agora, era obrigatória, não é mais. Gente, você que tá gravando, mas, gente, eu sou muito aberto, tá? Eu sou muito. Unicristios, Farias Brito, Uniari, Cara, qualquer universidade que você pegar, a maioria vai ser obrigatória. A questão é, por que que virou optativa logo na Unifor? Tá a indagação pra vocês. E ô Franco, que bom que você não deixou essa disciplina de fora. Porque, já escutei até colegas dizendo, tá, colegas que eu gosto muito, tenho muita apreço. Não, mas é inútil, eu já interpreto. Tá, tu já interpreta, mas tu tem consciência do que tu tá fazendo? Tu sabe mesmo? Porque a hermenêutica, ô Franco, ela dá essa percepção. Cientificidade. Eu testo, tá dentro daquela crítica da falseabilidade, posso testar e dizer, não, tá aqui, ó. A interpretação é essa, e eu dou a razão suficiente, eu digo que é isso, esse é o condão. E aí, aproveitando teu comentário, ela faz isso, o Franco. Ela dá uma emancipação mental. Ao invés de você ficar preso, vou ficar aqui no slide, vou ficar aqui só que o professor fala e tudo. Não! Qual é o seu posicionamento crítico? Qual é a sua interpretação? Certo? Além disso, te dá domínio de outras áreas do saber. Como diria a mamãe Carmen, né? Quem só sabe direito, nem direito sabe. Então, se você se prender só ao direito, só a norma, direito, código penal, código civil, cara, sinto muito. Não vai rolar não. Vai rolar não, vai ficar um negócio meio feio, tá? Porque você vai ficar muito preso naquele. Claro, tem que saber, tem que dominar o jurídico, é o nosso principal. Mas se você ficar preso só no mundo jurídico, não vai rolar. Vocês pegaram os ministros, eles mesmos, lá da STF, eles mesmos já vão comentar outras coisas, tipo, vão trazer outras ideias. Por que que tem amicus curiae, né? Ou amit curiae, enfim. Por que que tem essa figura? Para poder dar outra visão que não é jurídica. Então, esse domínio de outras áreas do saber, a hermenêutica permite. Legal? Além disso, dá um aumento do desempenho acadêmico, tá? Não tô mentindo, eu não sou de mentir, tá? Eu fiz essa disciplina, gente, agora, em 2026.1. E virei muito, porque, né? Deu vontade. Agora, para vocês terem ideia, antes dela eu tinha esses problemas de interpretação e tal, de ficar muito ali guiado a uma razão de outro e tal. Qual o detalhe? Gente, sem brincadeira, antes de fazer essa disciplina, às vezes eu fazia aquelas provas lá que vocês vão fazer, que é simulado ENAD, Franco, simulado ENAD, não sei o que da OAB. Cara, eu não tô brincando, gente. Eu tenho as provas aqui, qualquer coisa mais, porque pra não tomar muito nosso tempo. E eu também comecei atrasado. Mas depois eu mostro, quem tiver curiosidade. 2025.2, antes de fazer, fiz ali o quê? 29 questões. Cara, fiz hermenêutica, eu quase fechei a prova. Tipo, bizarro, entendeu? E eu usei a hermenêutica dentro da prova. Então isso me deu até pontuação extra nas outras provas. Então, enfim, ela tem muito a contribuir, tá? Então, é optativa, vai ter um peso menor, mas não tratem só como optativa, certo? Tranquilo. Bom, além disso, né, muito importante, muito importante. Por quê? Vamos trazer aqui, despertar um pouco da curiosidade de vocês. Olhem essas duas obras, são dois quadros, tá? Eu só trouxe pra cá. Aqui, esse quadro. Gente, só uma pergunta. Ah, não, vocês estão conseguindo. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Porque eu tô aqui, eu sempre fico no celular. Hoje a internet tá só por Deus. Pronto. Ah, não, é que isso aqui tá no celular. Pronto, perfeito, perfeito. Não, sim, sim, boa, Franco. Não é que a internet do celular tá com uma operadora e a internet do computador tá outra. Então, o computador é o que importa. Ó, obra aqui. Alguém sabe quem é essa figura? Ó, São Jerônimo, tá? No Estudo, é o nome dessa obra aqui. São Jerônimo no Estudo. E o que que é isso aqui? Obra feita, aqui um retrato de 1544, por aí, feito por Albrecht Dürer. Nome bem assim. O que que é isso aqui? São Jerônimo, para quem não sabe, ele é o padroeiro, o santo dos universitários, dos acadêmicos, dos bibliotecários, enfim, da galera que estuda, tá? E essa obra, ela mostra, tá? A interpretação dele. A interpretação que se faz, muito no geral, é a seguinte. E é claro, a hermenêutica serve até para isso, para a gente interpretar para interpretar obras. E tudo. Que esse cara aqui, ele dedicou a sua vida toda a um único propósito. Alguém sabe me dizer qual? Ele só teve um propósito, ele dedicou, ele pegou, largou tudo. Cara, eu só vou fazer isso da minha vida. E é uma coisa que chegou na mão de vocês. Vocês têm alguma ideia do que poderia ser? Só nesse recorte que eu fiz aqui da imagem? Gostaria de saber. É meio difícil, né? Assim, de cara, tô apresentando uma imagem nova, vocês vão ficar, pô, como assim, mano? Tô conseguindo pensar. Vou dar as pistas pra vocês. Observe o que tem ao redor desse cara aqui, tá? Não vou perder muito tempo, gastar muito tempo nisso, mas é legal pra provocar vocês. Observe o que tem ao redor dele aqui, ó. Uma caveira, alguns livros aqui, umas almofadas. Interessante, não? Uns papelzinho aqui. Olha só, que figura interessante. Essa daqui logo na pontinha da mesa dele, ó. Uma estatuazinha. Jesus Cristo. Sim, sim. Como assim? Ele tá escrevendo aqui, ó, bem concentrado, né? E com a mente brilhando. São Jerônimo,
dentro do que se tem, e claro, do que tem registrado, ele é retratado aqui por Dürer, né? Enfim, alemão. Ele é retratado aqui como o cara que foi responsável por traduzir a Bíblia do hebraico para o latim, do latim e do grego para o latim, tudo de uma forma acessível, que ele chama de escrito vulgar. Por quê? Porque é o latim vulgar, um latim muito antigo, utilizado na era medieval, tá? E aí ele tinha esse domínio do latim e ele traduzia a Bíblia, aos escritos sagrados, gente, do que provavelmente João, do que provavelmente Mateus, do que provavelmente provavelmente porque eu não consigo empiricamente afirmar, mas o que essa galera lá atrás escreveu, ele pegou e traduziu tudo. Ele dedicou a vida toda dele nisso daqui, tá? Então ele é reconhecido dessa forma. E aí, claro, a ideia da iluminação, dessa emancipação mental desse padre São Jerônimo. Então, por que eu trouxe aqui esse elemento? Porque se vocês olharem, ó, a hermenêutica ela vai permitir que vocês peguem os objetos que estão à volta e correlacionem, façam a interpretação. Ó. Aqui são os textos sagrados, ó. Os textos sagrados, para quem não sabe, naquela época, época medieval e tudo, só algumas pessoas tinham acesso. O conhecimento ele era quase que privatizado, bem dizer, né? Ainda hoje é um pouco, mas um pouquinho privatizado. Então, eles tinham até cadeados e tudo, era toda uma coisa fechada, hermética, tá? A caveira pode representar muitas coisas, né? Até mesmo Shakespeare veio um pouquinho depois, mas ali um pouco contemporâneo, né? A caveira representando ali uma morte iminente ou a abdicação da vida em torno desse ato de traduzir as obras, enfim, tá? E mais, né, a própria figurinha aqui, ó, de Jesus Cristo na cruz, mostrando ali o propósito fundamental dele. E olha a distância entre Jesus e a cruz. O que que tem entre você e a morte? Jesus? Olha só que interessante, tá? É muito dessa questão. E aí ele colocava também, ó, as anotações, traduções aqui, amarradinhos e tal, dessas traduções que ele fazia, certo? Isso aqui é só uma leitura preliminar do imagem, tá? Eu não cheguei a ler tudo sobre. Eu tô usando a hermenêutica, aí como o professor fala, né? O pano de fundo, Franco, o pano de fundo, né? Aquela ciência de bastidor para analisar esses objetos e trazer. Claro, eu dei uma lidazinha do que se trata, né? Senão não ia ter como inteligir nunca. Mas essa é a ideia, certo? Ah, claro. E aqui embaixo, ó, vocês podem ver alguns elementos bem interessantes, tá? Essa cifra aqui, ó, um alçapão, pode ser que ele guardasse coisas ali embaixo, tudo, certo? Algumas obras que ele não queria que mexessem, e alguns animais, ó. Aqui o que parece ser um lobo, tá? Um leão e tudo, representando talvez aquela Gênese, onde a gente tem aqueles primeiros animais. Olha só que interessante, tá? Isso para despertar um pouco da curiosidade. Claro, no mundo jurídico, eu sempre vou trazer para o mundo jurídico, tá? No mundo jurídico, tem alguma obra, alguma coisa legal que a gente possa analisar? Essa daqui é. Eu não gosto de falar palavrão, mas essa aqui é muito boa. Eu lembro do segundo nome desse cara, que é o. Não é Clint, não. Gente, vou dever esse nomezinho, o nomezinho do cara que fez essa obra pra vocês, mas o que que eu lembro? Era um pintor alemão, tá? Mais ou menos ali do século XIX, comecinho do século XIX, 1900, 1901. E esse cara, ele pegou, o nome tá passando, já já eu falo aqui pra vocês. Mas ele pegou e pintou essa obra aqui. Que coisa esquisita, né? Sarah, Nicole, Wendell, se vocês estiverem olhando aí, ó. Olha que coisa esquisita. Dá uma olhada, Franco. Coisa esquisita, né? Uma pintura meio torta, meio bagunçada, ó. Uns traços estranhos. O que que é isso aqui? O que que é essa criatura? Tá? Abraçando. Isso aqui, o que a gente pode ver, lembra muito uma pessoa, ó. Foco no objeto, hein? Mais tarde vocês vão entender o que, que eu tô fazendo aqui. Foco no objeto. Isso aqui, ó, que eu tô contornando, parece muito a figura de um ser humano, obviamente. Mas, ó, não um ser humano qualquer, uma pessoa mais velha, ó. Um pouco mais enrugada e tudo, tal, né? Assim, com a pele, claro, por conta do colágeno, que vai se desgastando com o tempo. Um pouco mais enrugada e tudo, nua. Sendo envolvida por uma criatura com tentáculos, um polvo, assim. Interessante. O que que é isso? O cara que fez esse retrato, que eu vou ficar devendo o nome, não sei se era Clint. É um nomezinho assim com 4, 5 letras. Mas, ó, ele pega e desenha aqui esse cidadão, tá? Um cidadão normal, envolvido por tentáculos de uma besta, de um músculo, né? De um músculo, não, desculpa, de um molúsculo, tá? Que era basicamente envolvido por um polvo. Aqui, amarrado, com as mãos para trás, olha só que interessante, tá? Uma mão segurando a outra para trás, envolvido por esse polvo aqui. Aqui, tem 3 mulheres rodeando ele, certo? E lá em cima, temos 3 figuras que vocês conhecem pra caramba, tá? Conhecem pra caramba. Essas 3 aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo centralizar. Aqui. Lei, justiça e verdade. Como assim? Por que que cada um é cada um? Observem. A lei, obviamente, é aqui, lex, básico. Tá segurando aqui um negócio escrito em lei e tudo. Alguns rostos ali atrás, ó. Como se fossem nós, cidadãos, protegidos por essas 3. A lei, a justiça e a verdade. Olha só que legal, né? Justiça. Justiça básico, sempre com a sua espada, tá? Sempre ali fazendo conotação à balança. Aqui uma justiça diferente, porque sem venda, né? Com 2 dedos para cima.
Interessante. Podia representar aquela dualidade entre lei e verdade? Olha só que interessante, né? Bom, e aqui a verdade. Por que que essa aqui seria a verdade? Sem brincadeira, a verdade ela é nua e crua. Olha só que interessante. Claro, cobrindo com algumas poucas vestes, porque a intenção do autor, e claro, nessa época as pinturas não tinham uma intenção muito humanista, do renascimento cultural aqui, já tinha passado, era uma era mais voltada para o surrealismo e tudo mais, então as obras tinham essa pegada mais, né, surreais, tipo, essas pinceladas mais graves e tudo, e trazia essa conotação, ó. Bom, e, claro, qual é o significado da obra? Ele queria retratar, criticar aqui, as injustiças cometidas, tá? Dentro do império desses três seres aqui. E ele criticou todo mundo e tal, criticou o sistema de justiça e tal, trazendo essa perspectiva de que, na verdade, é um grande tentáculo que envolve e suga a essência do indivíduo. Quando ele faz uma obra voltada nesse sentido, todo mundo cai em cima dele pra bater e dizer, cara, não sei o que, é expulso da academia e tudo, da academia de artes, tudo é expulso e tal, rasgam, queimaram, gente, essas obras e tudo, claro, devem ter resgatado isso aqui de alguns artefatos que sobraram, um ou outro deve ter sobrado, mas a maioria, e principalmente o retrato original, parece que foi queimado. Então, eles tiraram esse cara de jogo por conta dessa grande crítica. Naquela época era um pouco mais fechado, né? Até porque a Alemanha nazista, imaginem só. Beleza? Bom, aqui, imagem rápida, só pra gente ir passando. Eu sei que vocês aí estão assim, meu Deus, e cadê esse conteúdo? Calma. Eu tô lendo algumas. Tô lendo. Sim, eu tô. Mentira, gente, eu não leio mentes, não, tá? Detalhe, hermenêutica não é superpoder. Ela só ajuda a perceber a realidade de uma forma alterada. Mas, bom, focando aqui, ó. Só para dar uns pequenos panoramas, né, sobre essa primeira aula introdutória, a gente é assim. Se geralzão e tudo, depois a gente cai em peso. Então aproveitem cada segundo. Aproveitem cada segundo. Só para vocês perceberem que aqui eu tirei essa imagem de acho que é uma capa de um livro hindu, tá? Que lá no Oriente estudam também, lá na Índia, Ásia Menor, isso é antigamente, né? Mas no Oriente Médio a galera estuda bastante esses aspectos da hermenêutica. Então, como eu disse, não é uma coisa muito viajada. E aí, claro, para vocês entenderem o conceito dessa imagem. Lá na filosofia, lá na religião hindu, não só a religião, mas no povo hindu, eles trabalham a hermenêutica numa perspectiva muito mais astral, muito mais espiritual. Como? Você tem aqui os nomes são complicados, viu, Franco? É Mansama, uma coisa assim, tá? Que através da Vendetta, que são esses escritos sagrados deles, esse livrinho bem aqui, ó, tá? Através dessa Vendetta, que são livrinhos escritos sagrados e tudo, você, usando a hermenêutica, faz a revelação do significado original daquilo. E você só atinge a paz, né? Aquele, talvez até mesmo nirvana, como Buda vai escrever mais um nirvana da vida, revelando essas vendetas, tá? Vendatas, perdão, vendetta não, vendetta é briga. Vendatas, tá? Então é muito nessa perspectiva que se trabalha a religião de Deus. Trouxe para vocês perceberem que não é só o recorte ocidental que conta, certo? Tranquilo? Bom, e aí quem tiver curiosidade, taca lá no Google, vai atrás. Tem algumas obras para ler, estou em dívida com a galera do Oriente, mas vai dar certo. Como estudaremos a hermenêutica? Vanessa, Nicole, Sara Franco. Como é que estudaremos a hermenêutica? Como é que estudaremos a hermenêutica? Primeiro estudo, como eu salientei, leitura, tá? Leitura. A partir da leitura que eu vou ter que revisar alguns conceitos, tá? Foi muito rápida a disciplina para mim. Vamos aplicar as técnicas e métodos estudados em sala de aula, aqui no GED. Isso mesmo. Vamos tentar trazer para cá, claro, focado mais no universo jurídico. Mas vira e mexe, trabalho com. Minha metodologia é assim: trabalho com exemplo lúdico para facilitar e tal. Facilitar mesmo, o negócio é facilitar a vida. Para facilitar, depois a gente puxa pro aspecto jurídico, trabalhando no mesmo raciocínio, tá? Vocês vão ver que tem algumas metodologias que são parecidas com a do professor, mas também que eu desenvolvi ao longo desses anos de monitoria, tá? Vamos anotar, claro, como nós estudaremos, vamos anotar esses resultados, esses insights, vocês aí estudando, anotando, eu no meu outro lado e aqui durante o JET, tá? Anotar essas ideias que surgem, são intelecções que vocês ainda não fizeram, conexões mentais que estão só esperando você ligar o famoso A com B, né? Ligou A com B, deu C? Talvez, né? Aí a gente começa a criar as nossas indagações. E claro, trazer para o cotidiano. Vejam à volta de vocês. Quantos objetos vocês não têm aí? Quantos objetos culturais, Franco? Quantos objetos naturais vocês têm aí à sua volta? E os ideais? E os metafísicos? Vamos falar deles. E aproveitando que a gente está falando de objeto, olhem só essa obra aqui, pintada por René Magritte. Obrigado, René Magritte. Né? Não sei falar muito em francês, mas é basicamente esse o nome do cabo. René Magritte. Essa obra causou uma confusão danada por conta dessa ideia de objeto, sentido. Por quê? Aí embaixo está escrito em francês o seguinte: isso não é um cachimbo. A minha pergunta, por favor, respondam. Isso para vocês é um cachimbo?
Vamos começar a hermenêutica agora, tá? O conteúdo agora. Porque a gente sai do... Vamos começar agora, vai. Isso pra vocês é um cachimbo? Sim ou não? Vou dar um tempinho, porque vocês já não são tão senso comum. Se fosse o senso comum, se eu chegasse no senhorzinho da venda aqui, lá de casa, eu dissesse, isso aqui pra você é um cachimbo, ele olhar pra mim com desprezo e dizer, quem é você? Parece ser. Gostei da resposta. Sim, sim, bem objetivo. Franco já ficou no... Parece. Mas, gente, o próprio autor, o próprio criador, né, autor, criador dessa obra, ele disse assim, cara, isso não é um cachimbo. Gente, não é um cachimbo. Por que vocês acham que é um cachimbo? Isso não é um cachimbo. Essa é a tecla que a gente bate, ó. Isso aqui não é um cachimbo. Tá escrito, ó. Tá em francês aqui, mas eu juro de pé junto. Pode procurar a tradução. Aqui tá escrito. Isso não é um cachimbo. Por que vocês estão dizendo que é um cachimbo? Não faz sentido. Não faz sentido. Não é um cachimbo. Vocês estão ficando tensos, né? Gente, aí que vem a hermenêutica. Porque a figura. Opa! Sara já foi. Opa, ela se afastou do objeto. Isso mesmo. Ela representa um cachimbo. Não é um cachimbo. Cadê o cachimbo? Dá pra fumar nisso aqui? A imagem, o objeto. Gente, eu não tô brincando. Isso aqui tem a ver com a nossa disciplina. Nesse processo de conhecimento do seguinte: o próprio autor falou: ó, a minha crítica ao fazer essa obra aqui, não lembro direito o ano, tá? Mas. Um pouquinho recente, nem tanto. A crítica dele a fazer essa obra é: a galera confunde muito o objeto com a essência daquele objeto. Ou seja, isso aqui é uma imagem. Isso aqui não é o cachimbo, não dá pra fumar isso aqui. É a imagem lá, gravada na obra. Por quê? Porque isso aqui é um objeto cultural, claro, porque é uma pintura, mas não é o objeto cultural cachimbo, que a gente pode utilizar para colocar aqui o fumo e tal, fazer o fumo aqui. Não dá. Essa é a grande matada. Se afastar do objeto e entender, tá, mas dentro das ontologias regionais que a gente estudou, cadê? Né? Agora sim vocês começam a inteligir as coisas. Interessante, não? E eu, gente, eu quebrei a cabeça. Quando eu fui ver essa obra, eu fiquei lá, como se isso não é um cachimbo? Como se isso não é um cachimbo? Porque a ideia de cachimbo já está no nosso inconsciente, já tá no nosso inconsciente. Assim como algumas outras ideias. Sei lá, caneta, lapiseira, né? Ontologias regionais, universos próximos. Quando eles surgem, você vê a imagem do objeto e se ele aparece na sua frente, você tem a confirmação daquele objeto. Mas será que esse objeto é mesmo o que eu estou pensando, que eu estou idealizando? Será que isso aqui é mesmo um cachimbo? Poxa, não. Agora, anel. Opa, por que eu falei anel? Porque tem um anel na minha frente. Se eu idealizo o anel e trago para o mundo real, olha ele aqui, ó, um anelzinho. Tá vendo? Que eu uso meu dedo. Essa é a ideia. Mais que isso, o que eu adoro. Vou deixar para quando a gente estiver falando dos objetos. Mas enfim, essa é a ideia, para despertar um pouco do interesse. Então, olha só a hermenêutica aqui encaixando. E ele mesmo faz, tá? Não sei se ele viu a hermenêutica ou não, mas ele mesmo disse que a crítica é essa. Isso aqui não é o objeto. Isso aqui é a imagem, a representação daquele objeto. Lá em Kant, normal ninguém ter lido Kant, porque aquilo ali é difícil, mas a gente vai tentar. Tem duas obras lá do Kant, dois opúsculos, que se vocês lerem, vocês vão se preparar para ler algumas outras obras do Kant. Mas o próprio Kant fala, a coisa em si, ela tá ligado? É um bagulho meio viajado. Mas enfim, pegaram a ideia, né, de como é que funciona essa ideia da hermenêutica. Então vai ser assim, tá? Vou apresentar, isso aqui é só o, como é que chama? Trailer, do que tá por vir. Tá, trailer. Mas assim, é nessa pegada. A gente vai estudando uma exegese, estiver estudando análise evolutiva, estiver estudando lá na frente, que vai ser a tríade, né? Com Miller, Kelsen, Vivig. Quando a gente vai estudando essas coisas, eu vou trazer um exemplo um pouco lúdico e às vezes direto um exemplo jurídico. Ou seja, vamos estar aí com o casco ralado para poder conseguir responder. Então, eu vou trazer na tela de vocês assim e a gente vai trabalhar na sistemática. Fechado? Bom, passando. Para que serve? Coisa rápida. Agora, só uns apontamentos rápidos. Para que serve? Né? Já vimos o porquê de estudar. Na verdade, já vimos o que é, né? O que é hermenêutica. Já vimos por que estudar. Já vimos como vamos estudar aqui no GE de vocês em casa. Agora vamos ver para que serve. Para que serve? Não sei se o professor já fez essa analogia. Ele fez a da mola mestra, com certeza. Eu vi lá na sala. A mola mestra, parará, que vai pegar ali de um universo, trazer para o outro, tudo isso muito rápido, simultâneo ao mesmo tempo. Mas para que serve? Além disso, além de ser essa grande mola mestra que nos permite viajar pelo campo do conhecimento e manipular conscientemente os objetos à nossa volta. A ideia de precisão e força. Como assim? Aqui eu botei, intencionalmente, a imagem de um martelinho. Por quê? A hermenêutica ela sempre trabalha, eu não tô brincando, sempre trabalha com isso, tá? Precisão versus força. Como assim? Se o cara, né,
Melhor eu logo. Se o cara pegar aqui, nessa ponta do martelo, ele vai ter mais precisão. Observe, ó. Porque a haste é maior, o movimento que ele faz vai ser muito mais tranquilo, tá? Quem já pegou, até porque, gente, os martelos eles são feitos dessa forma aqui, ó, para você ter, geralmente você vê aqui é muito pesado, né, é de ferro, com a parte que tira o prego, a parte que martela o prego, não sei todos os nomes, a, o cabo de madeira e, de propósito, essa parte aqui ela tende a ser um pouquinho mais alargada. Vocês verem aqui é um pouquinho mais achatado, ó. Não é à toa, tá? Pra vocês entenderem a analogia do martelo com a hermenêutica. Quando você pega e taca assim, você já tem um equilíbrio muito bom. Por quê? Porque é balanceado, tá? Esse cabo aqui do martelo não é tão leve, certo? Ao ponto de você ir bater e, sei lá, o martelo deslizar e tudo. Quem já pegou no martelo sabe o que eu tô falando, pelo amor de Deus. É possível que eles nunca tenham pegado no martelo. Martelo mesmo. Vocês entenderam? Mas a ideia é, a precisão é quando eu quero pegar mais aqui na ponta do cabo. Por quê? É mais fácil, é mais pum, direto, tá? Você bate ali e vai, por conta do movimento de alavanca. Se eu quiser ter mais força, eu vou pegar onde? Aqui. Eu vou pegar aqui, porque eu vou estar mais próximo dessa região aqui. Por mais que minha angulação seja menor, na hora que eu vou tacar, meu amigo, é com a força aqui do meu antebraço, junto com a do martelo, uma porrada. Luiz, o que diabo isso tem a ver com hermenêutica? Eu sei que vocês estão pensando isso. Tudo. Tudo. Tudo, 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 tudo. Quando eu quiser falar de um princípio da interpretação conforme a Constituição, dentro da análise de colisão de direitos fundamentais, dentro da análise de uma reforma tributária, eu vou ter que ser preciso. Como assim? Vou ter que ser preciso porque eu vou ter que analisar a reforma tributária, vou ter que analisar a norma que eu estou trabalhando, vou ter que analisar como esse princípio, né, de conformidade, de interpretação conforme a Constituição vai ser trabalhado nesse caso muito específico. A hermenêutica dá essa precisão. Ela pega uma coisa muito específica, um caso muito específico, e a partir das técnicas, métodos, escolas de pensamento, ela te diz, ó, é aqui que encaixa a tua interpretação. Como é que eu balizo essa interpretação? Tá? Nesse momento ela vai te dar precisão. E força, porque ela vai te permitir analisar a amplitude, certo? Ela vai te permitir analisar a amplitude das ontologias regionais e trazer muito conhecimento. Essa é a força dela. Muito conhecimento, muita bagagem. Tá? Gente, sem mais delongas, parece que eu tô vendendo aqui hermenêutica, né? Mas eu tô vendendo, querendo ou não, é importante. E já vi que muitos aqui é optativo, quem tem interesse tem. Finalmente, pra gente poder passar pro assunto de hoje e finalizando o GED depois, né? Com calma, low cortisol, lembra? E a hermenêutica jurídica? Falamos da hermenêutica geral, tudo isso é hermenêutica geral. E a hermenêutica jurídica? O que ela te proporciona? Interpretação científica das normas do ordenamento, elaboração de teses, criação de conceitos, análise de jurisprudência, descoberta de novas interpretações para normas antigas, eu já fiz isso, depois eu mostro no momento oportuno, antecipação de resultados em processos judiciais, desenvoltura de posicionamento crítico, construção de conhecimento consciente. Tá aí a matada. Não é qualquer conhecimento, é conhecimento consciente, mais que isso, conhecimento científico, através daquela interpretação científica ali, dentre outros. Será que agora despertei o interesse de vocês? Pois é, vocês aí chocados, ó, que nem esse cara aqui. Quem conhece esse mesmo? Gente, hermenêutica é ciência? Pergunta fundamental. Maximiliano, como eu disse lá no começo, ele vai dizer que a hermenêutica é a teoria científica da arte de interpretar. Portanto, ela estuda as formas de uso da interpretação. Vocês já estão dentro do caminho? Vocês viram que um dos atos gnosiológicos, melhor, um subtipo do ato gnosiológico de compreender e interpretar, vocês entendem que a gente vai passar cerca de 5 meses e meio, só estudando esse subtipo de ato gnoseológico. Se não tínhamos tocado disso, a gente vai fazer só isso. Só esse subtipo. E só esse subtipo, ele, bum, é a alma do direito. Legal, né? Agora, como é que eu digo que isso aqui é científico? O que comprova? Por isso, pergunta que... Agora é sério, prestam pra cá. Pergunta que vai guiar a nossa disciplina. Eu trabalho assim. Eu quero uma pergunta que a gente vai tentar responder usando essa disciplina, vocês pesquisando, vocês lendo, certo? Vocês revisitando obras clássicas, indo em museu, vocês vão... Sim ou não? A pergunta é, a hermenêutica é uma teoria científica do conhecimento jurídico? Interrogação. Ela é uma teoria científica do conhecimento jurídico? E aí? Certo? Bom, e o que é esse conhecimento? Vamos começar a falar de processo de conhecimento. Olha aqui, eu botei mais em legal, tá? Do Causarium Cognicio, uma obra feita por Michelangelo, que ele tenta trazer qual é a causa do conhecimento, né? Tentando ilustrar essa ideia do conhecimento, tá? Qual é a causa do conhecimento? É basicamente isso, tá? Causa,
O V, às vezes era U, às vezes era escrito como V, tá? Causarum, aqui, e cognicio, do outro lado. Qual é a causa do conhecimento? O que vem a ser o conhecimento? É o que a gente vai começar a ver agora. Outra obra aqui, que já, isso aqui Grécia, agora Grécia, tá? Voltando um pouquinho lá pra Grécia. Ó. Essa obra aqui, ela retrata Perseu com a cabeça da Medusa. Pra quem não sabia, esse é Perseu. Ah, peraí. Dá zoom aqui às vezes é estranho. Ah, sim, é porque eu deixei o hiperlink. Eu geralmente faço isso, tá, gente? Eu deixo o hiperlink das imagens que eu uso aqui. Deixa eu botar pra cá. Perseu com a sua espada e tudo, né? Obviamente, obra renascentista, peladão. Medusa aqui e o Perseu, né? Com sua capa, com seu manto, com as suas botinhas clássicas, segurando a cabeça dela. Por quê? Porque Perseu, ele derrota, ele corta a cabeça da Medusa fora, utilizando da razão, estratégia, combate, técnica e tudo. Porque a galera na Grécia, na mitologia, tinha muito medo da Medusa. E essa ideia de você deixar a emoção dominar essa razão, tipo, mas eu conheço a Medusa, eu sei o que, que ela é, o que, que ela faz, o que, que ela não faz. Como eu posso vencer a Medusa? Eram essas ideias, tá? Dentro da mitologia. E Perseu, ele vai ser um cara que vai trabalhar em cima disso. E trabalhando em cima disso, ele consegue vencer a Medusa, utilizando-se da sua razão contra o terror, tá? Eu abreviei a história, quem tiver curiosidade pesquisa, porque não é o foco. O foco é agora. Introdução ao processo de conhecimento e a gente encerra, tá? Vamos ver aqui só a introdução, porque vocês já viram muita coisa. E eu sei que tem coisa que é muito nova, é difícil de digerir. Alguns estão no começo. E a disciplina aqui é que nem coração de mãe. Ela não só cabe todo mundo, como tenta acolher todo mundo. Legal, né? Agora, papo sério. Existe uma teoria sobre o conhecimento? O objeto no conhecimento. Vamos lá, para encurtar um pouco. Temos 3 campos de análise da realidade, tá? Dentro, 3 campos que trabalham o conhecimento, o estudo sobre o conhecimento. O primeiro deles é a fenomenologia. Coloquei de roxinho, né? Vocês já sabem. Logia, estudo. Fenômeno, do grego phenomenon, que Kant vai trabalhar com esse conceito. O estudo dos fenômenos. A galera da psicologia se debruça nisso aqui. É um campo conceitual mais restrito, uma ciência mais restrita, que trabalha como... É pesado, tá? Fenomenologia é mais pesado do que a gente está estudando. Acredita em mim, acredita em mim. Vocês vão ver o porquê. A fenomenologia estuda como o fenômeno ele é interpretado, como é que ele passa do mundo sensível, entra na sua imaginação, Aristóteles vai dizer que é porque, como é que esse fenômeno ele é desvencilhado e transformado na sua experiência com aquele próprio fenômeno. Deu não, não deu? Pois é, por isso que a gente vai estudar Por isso que a gente vai estudar isso. Epistemologia. Logia, logos, estudo. Epistêmia, opa, aqui tem um negócio diferente. Alguém sabe me dizer o que é episteme? Vira e mexe, eu vou perturbar vocês. Então, quem não gostar de ser perturbado, não vem pro JED. Alguém sabe me dizer o que é ser episteme? Epistemologia? Alguém tem alguma ideia? Digita aí, fala no microfone. Gente, sou assim, eu sou tranquilão. Até porque eu fico sabendo quem está aí assistindo mesmo lá. Alguns já estão preocupados com o almoço, que eu sei. O que é episteme? Vocês viram isso? Ele chegou a comentar? Chegou a comentar, eu acredito que sim. Boa, Sara. Sara, eu fiz uma pergunta, não me responda com outra pergunta. Brincadeira, gostei. Ela estuda o conhecimento? É o conhecimento? Isso mesmo. Ela estuda o conhecimento, mas não qualquer conhecimento. Episteme, essa partícula, esse sufixo episteme, vem. É grego-latim essa bagaça. Ela vem, acho que é do grego, ela vem do grego e significa. E significa conhecimento. Exatamente. E outra, gnosiologia. Logia, estudos, gnose. Adivinha? Conhecimento. Qual é a diferença? A episteme, ela trabalha o conhecimento científico, passível da crítica da falseabilidade. Ou seja, alguns objetos dentro de certas ontologias regionais podem ser testados e a gente diz, é verdadeiro ou é falso, tá? É o estudo do conhecimento puramente científico. Puramente científico. Água fervendo a 100 graus, sol evaporando a roupa, gravitação universal. A gravidade aqui. Vamos testar a gravidade. Vocês vão ver que eu sou meio perturbado. Testar a gravidade. Newton diz, a gravidade, tá? Ela vem do centro da Terra e coloca as pessoas... E tudo que eu tenho suspenso, ele tende a vir... Eu não sou físico, mas tô dando aqui o que eu lembro de física. Ela suga e a gente só tá preso no chão por causa da gravidade. Ou seja, se eu pular, eu vou voltar. Certo? Uma vez eu fiz uma pergunta pro professor de física, eu disse, professor, se todo mundo pulasse ao mesmo tempo, ele, rapaz, isso é estranho, isso seria quase impossível, mas se isso acontecesse, talvez a gente conseguiria sentir o que é a experiência de fato da gravidade. Mas, gente, para sentir a gravidade, ó, eu posso derrubar essa carteira aqui,
O dia todo. Todo tempo ela vai cair. Por quê? Porque é científico. É verdade que existe a gravidade. Olha que interessante, né? Do que a gente, ser humano, conceitua como gravidade. Isso é só o campo da epistemologia. É só o conhecimento científico, tá? A partícula episteme. Eu acho que é porque ele não falou disso. Eu dou uma misturadinha e tal, mas o que tem aqui tem lá, o que tem lá tem aqui. Só um pouquinho diferente. Episteme. Platão, agora é sério. Platão ele vai distinguir o conhecimento em dois polos. Lá na Grécia Antiga, ele distingue dois polos. Salvo engano, na filosofia dos valores. Na República não, porque a República é política. Salvo engano, é até próprio no Banquete, não. Numa das obras clássicas dele, tá? Que eu tô tentando lembrar as obras dele aqui, de cabeça. Ele divide, mas o que é fato é, ele divide em dois polos. A episteme e o doxa. O doxa, gente, é dogmática, é a crença, que a gente estava discutindo, acho, na aula passada. Essa fé, esse imaginário de fé puramente dogmático. É tipo, pô, Deus existe? Sim, mas por quê e tal? E fica nessa indagação. Isso é dogma, certo? Isso é dogma. Dogma. O ser humano, por exemplo, se achar diferente dos animais, ele tava até fazendo essa crítica, né? Interessante. Eu, geralmente, eu sou quietinho, tá? Sou caladinho, porque eu não gosto de atrapalhar a aula, mas se deixar, meu amigo, a gente fica ali, pá, enfim. É porque tem um AB e tudo. Foco. O doxa e a episteme. O doxa é essa ideia de crença. A episteme, crença, né? A fé, os deuses, os mitos, isso é dogma. Toda a mitologia, toda a religião é dogma, é crença. Eu não consigo testar. Vai mexer, claro, com os valores de vocês. Vai mexer, eu dizer assim pra vocês, gente, não dá pra comprovar cientificamente que Deus existe. Vocês vão ficar, rapaz, isso tocou numa ferida minha. Desculpa, mas isso é o conhecimento que a gente constrói enquanto humanidade, tá? E a episteme, ela se coloca num polo totalmente oposto, que ela diz, ó, a formulação da hipótese, o fato que eu observo é esse, a hipótese é essa, fiz o teste, qual é o resultado? Que a água ferve a 100 graus. Então o que eu fiz? Eu observei que toda vez que esquentava a mais de 100 graus, num forno, na fornalha, lá nos primórdios, a água começava a borbulhar. E essa borbulhação significa a agitação de partículas, que transmite aquela água no estado líquido, que as partículas dela, né, já estão um pouco espalhadas, para a evaporação, que elas já estão ali, ó, se dissipando. Então, essa transição nos mostra o ponto de fervura, que vocês viram no ensino médio, o ponto de ebulição da água. Vocês acharam que química era à toa, né? Isso é episteme. Porque quando eu observo aquilo, eu testo, tá? Como é que eu testo? Sei lá, vou tacar a mão, alguém tacou a mão, tá? Algum dia, eu não tenho certeza, mas algum dia alguém tacou a mão e viu que aquilo ali queima muito. É a minha maior hipótese. Vou tacar a mão, vou jogar nas plantas, vou testar. Testei. Qual é o resultado? Toda vez que. Entenderam, né? Isso é episteme. Passível da crítica da falsibilidade. Posso fazer um teste e ver que eu tô errado? Geocentrismo. Faz o teste. A Terra está no centro ou é o Sol que está no centro? É heliocentrismo ou geocentrismo? Você testa, faz as observações através dos telescópios, faz os cálculos matemáticos da distância da Terra e tudo, e observa que o quê? Opa! Epistemologicamente, cientificamente, não é a Terra que está no centro de tudo. Como achou lá a galera, né? Eu não lembro direito quem foi que formulou. Eu sei que o Galileu vem e dá o giro de 180 graus. Bom, que a galera antes de Galileu dizia, é a Terra. O Galileu, não. Fiz aqui meus cálculos, eu comprovo que é o Sol que fica no meio e os outros corpos que vão girar em torno dele. Fez o teste, testou? O que a gente tem hoje? Terra plana, é isso mesmo. Não, brincadeira, né? Brincadeira. Mas tem gente que ainda acredita em Terra plana, dá um negócio. Enfim, é isso, gente. É isso. Epistemologia. O que a gente vai fazer? Gnosiologia. Como assim? Se episteme é o estudo do conhecimento científico, o que é a gnosiologia? O estudo do conhecimento geral, amplo. Por isso que eu coloquei nesse formato. É isso aqui que a gente vai se debruçar durante as próximas semanas. Não sei até quando. Então aproveitem. Essa parte é boa, essa parte é gostosa, essa parte é legal. Porque depois vem bomba. Não assim, não deixando vocês, né? Mas assim, vai ficar mais animado. Vocês vão ter que usar isso aqui como base para compreender as outras coisas, tá? Mas tudo ali no raciocínio. Tudo ali no raciocínio linear. Tranquilo? Bom, aí, dentro da gnosiologia, muitos autores, tá? Um deles é Edmund Husserl, que vocês já ouviram falar, vão trabalhar aqui. Todo o processo de conhecimento envolve necessariamente esses três sujeitos aqui. O sujeito cognoscente, o eu que conhece, o ato gnosiológico e o objeto cognoscível. Todo o processo de conhecimento envolve necessariamente o sujeito cognoscente, o ato gnosiológico e o objeto cognoscível.
O sujeito cognoscente conhece o objeto através do ato. Como vocês podem ver aqui. O objeto, através do ato promanado de um sujeito cognoscente, pode ser conhecido. Sem ato, não tem o conhecimento do sujeito sobre o objeto. Sem o objeto, não tem conhecimento, até porque não tem aonde eu promanar meu ato. Sem sujeito, não há ato que conheça o objeto. Luiz, isso tá em árabe, tá em latim? Não, eu só brinquei com as palavras, presta atenção. Sujeito é você, aí do outro lado. Sim, você e Sara, você, Franco, Wendel, que estão aguentando. É porque eu comecei a atrasar, gente, aqueles 15 minutos, mas já já a gente termina. Você aí do outro lado que tá me aguentando. O ato, claro, é aquele método específico, tá? Não é uma técnica, lembre, é o método específico de conhecer, é atitude. A gente vai delimitar aqui nem como técnica nem como método, mas como atividade do conhecimento. Como é que eu conheço as coisas? Como é que eu conheço os objetos? Ou melhor, o objeto cognoscível, tá? E aí eu brinquei com as palavras, ó, prestem atenção. O sujeito, ele tem que utilizar de um ato gnoseológico para conhecer um objeto cognoscível, tá? E aí eu fiz o inverso, e eu fiquei brincando aqui com as palavras. Então, o objeto cognoscível, ele é conhecido através de um ato que o sujeito, você, eu, sujeito cognoscente, faz. Ah, eu não separei o vídeo aqui. Um vídeo de corvo. Vocês já viram corvo? Corvo é um bicho muito inteligente. Por que eu tô falando de corvo? Gente, sujeito cognoscente não é só a gente não, tá? Existem estudos dentro, aí claro, lá na hermenêutica geral. Entendo. A gente acabou. Quando vocês se matricularam nessa disciplina, acho que não estava lá nos avisos. Estava escrito lá: a partir do momento que você se matricula nessa disciplina, você sai do curso de direito para depois voltar. Brincadeira, não está escrito isso, obviamente. É porque a gente começa fora do curso, um pouquinho, pé fora. Conhecimento, né? Conhecimento geral. E vem depois pro jurídico. Então, nesse momento aqui do processo de conhecimento, a gente pode delimitar, por exemplo, como sujeito cognoscente. Eu e o gato. Tem um gato aqui dormindo do meu lado. Aqui. Vou mostrar pra vocês, a bichinha tá quietinha, tem uma gatinha de estimação. Será que essa gata é um sujeito cognoscente? Mas, Luiz, ela não é racional e tudo. Tá, mas por quê? Não, esse exemplo é horrível. Tá, esse é melhor. Por que que gato, quando vê um fio balançando, vai atrás do fio, pra brincar, pegar o fio? Por que que gato, quando a gente aponta um negocinho vermelho, alguns, né, nem todos, vão atrás daquele pontinho vermelho? Hum. Corvo, falei de corvo, né? Tem um vídeo, e é real, eu vi que não é IA. Eu vi que não era IA, porque hoje em dia você tem que. Tá, viu o vídeo, é IA ou não é IA, não é? O processo de conhecimento agora é IA ou não é IA? Eu vi um vídeo de um corvo ali mexendo assim, separando coisas e tal, separando categorias. Rapaz, eu fiquei encantado com aquilo. Depois eu trago pra vocês. O corvo, basicamente, sabendo distinguir alguns objetos. Estranho, estranho. Alguns animais que têm certos talentos, né? Como. Tem animais que dão mortais e tudo, enfim. Os animais, não à toa, são e podem ser. Vamos trabalhar com pode ser, podem ser sujeitos cognoscentes. Obviamente, como a gente está dentro da disciplina de hermenêutica jurídica, dentro do curso de direito, a gente fecha essa porta e diz, tá, em perspectiva vai ser só nós, seres humaninhos. Só nós. Eu, Franco, Wendel, Vanessa, Sara, só nós. Sujeito cognoscente. Até porque se a gente fosse trabalhar as outras coisas, a gente ia estar fazendo muita produção, né? Jurídica, científica, certo? Então, o foco é nós. Em nós. Sujeito cognoscente, nós. Ato gnoseológico, nós vamos ver. E objeto cognoscível, o que podemos conhecer. Aí, depois eu mostro o Falcão. Leiam o Falcão, tá? Aí o Falcão, ele diz, ele mostra, tá? Vai passando ali no tempo, ele mostra que os objetos cognoscíveis, né? O que é o objeto? Teoria do objeto. O que são as ontologias regionais? Ou seja, como é que eu encontro esses objetos na realidade? Ontologia. Como a gente já está com o tempo se aproximando, vou pedir só 5 minutinhos da atenção. Como a gente está se aproximando, o que são essas ontologias regionais, tá? Não precisa responder não, fica aí você se questionando, que eu já vou responder. Ontologia. Ontos, ser, logia, estudo. Sempre quando se deparar com esses palavrões, no começo é um palavrão, depois vira automático. Separa e se você já conhece um dos termos, o prefixo ou o sufixo, você, né, vê qual é o significado daquele sufixo, daquele prefixo e junta com outro e casa a palavra, tá? Por exemplo, quando vocês dominarem, vocês vão sair daqui dominando. É o nosso objetivo, tá? Acredita ou não, o Liberato tem aquele jeitão e tal, mas ele quer muito que vocês saiam daqui dominando e usando isso aqui mesmo. Porque hermenêutica incomoda. Depois eu conto, depois eu conto. Hermenêutica incomoda. É,
vocês vão até brincar com as palavras. Exemplo, sensacional show. Às vezes eu tô conversando aí com a galera e tudo, gente, isso aqui é sensacional show. A galera fica olhando com a cara, o que é sensacional e show? Olha aí que legal, né? Vocês vão mexendo. Então, Edmund Husserl, nas suas obras, se não me engano é a Idem, não sei pronunciar aquilo, mas é Idem. Ele divide as ontologias nesses grupos. Eu vou passar da seguinte forma. Estabelecemos aqui, para situar vocês, um plano cartesiano, tá? Por quê? Porque são regiões. Então, basicamente, aquela coisa meio categórica, mais um, menos um, né? Zero ali e tal. E quando a gente fosse dividir nessas regiões, nessas ontologias regionais, o que muito nos ajuda a ilustrar o plano cartesiano, eu dividi em dois grandes polos, tá? Essa faixa em azul e essa faixa em verde. Na faixa em verde, nós vamos encontrar os objetos ideais, culturais e naturais, certo? Na faixa em azul, nós vamos encontrar os objetos metafísicos. Na faixa em verde aqui, que eu separei, ó, esses objetos estão dentro do conhecimento científico. Então, Sara, Franco, é tanto epistemologia, aqui é epistemologia pura, tá? Quanto gnosiologia. Agora, como a gnosiologia é esse estudo mais abrangente, a gente tem, né, ó, o que eu tinha falado, ó, episteme crítica da falsibilidade. O objeto metafísico, ele está dentro do conhecimento filosófico. E a hermenêutica geral, na sua gnosiologia, trabalha também com o metafísico, conhecimento filosófico. Certo? Tranquilo? Isso aqui? Eu sempre vou trazer assim, certo? Vou tentar ilustrar. Não é muito texto. Quando a gente vai trabalhar com texto, a gente trabalha. Mas eu tento sempre ilustrar da forma que eu consigo ver algumas coisas que vocês estão estudando. Para ilustrar mesmo, tá? Enfim, é isso. Eu separei dessa forma. Então tá aí nesse esquema, tá? Conhecimento científico são esses três objetos que a gente conversou. Eles são passíveis à crítica da falsibilidade. Deixa eu ver. Pronto, não vou viajar muito não, que já tá dando horário. Ó, a gravidade é natural ou cultural? A palavra gravidade ela é cultural. Agora, a gravidade em si ela é natural. Desde quando se tem registro, para quem acredita no Big Bang, que sou um deles, tem algumas teorias que refutam, né? Tem gravidade. A gente está aqui, não é à toa. A gente não tá, tipo, parado, gente. A gente tá viajando. Olha da crise existencial. A gente tá viajando na Via Láctea, tá? Pra quem não se lembra, quem não lembra. A gente tá viajando na Via Láctea. E dizem que no centro da Via Láctea tem um buraco negro. Então a gente tá viajando pra lá. Calma, não quer morrer agora não. Enfim, essa é a ideia, tá? Objetos culturais, objetos ideais. Isso aqui eu posso testar. Eu posso testar, certo? Dá pra testar. Objetos metafísicos não. Estão dentro do conhecimento filosófico. Fixem isso. Vocês precisam conhecer, saber pra prova. Esses quatro objetos. Saber quem são, e é bom saber que esses aqui estão no conhecimento filosófico e esses no conhecimento científico. Até porque, nesses primeiros momentos, nós vamos passar um tempo estudando os objetos e só depois a gente entra na história da hermenêutica para ir evoluindo e para as escolas. Tranquilo? Aproveitem, aproveitem. Ó, objetos ideais, culturais e naturais. Tranquilo? Beleza? Ilustrei dessa forma. Acho que se vocês olharem no roteiro, tá ao contrário. O metafísico fica aqui embaixo. Eu coloquei assim, para vocês entenderem, né? Tudo tem uma lógica. Eu coloquei em ordem de abstração. Natural, cultural, ideal, metafísico. Metafísica é abstrata, é fora da experiência sensível. Os ideais estão quase fora. A gente vai ver rapidinho por que não está fora total, tá? Bom, entendido as ontologias regionais, ou seja, como é que eu divido esses objetos na realidade que eu olho, observo, posso comprovar ou não, eu posso classificar esses objetos. Como acabamos de ver, um objeto cognoscível, ele pode ser natural, cultural, ideal ou metafísico. Simples assim. E claro, metafísico para além da física, para além da física. Beleza? Tranquilo? Essa é a classificação importantíssima. Vamos rapidinho até 11h45 da noite. Sim, vamos ficar aqui até 23h45 estudando rapidamente um pouquinho de cada objeto, tá? Já já eu encerro, gente. Fiquem tranquilos, tá? Aguentem aí na barriga de vocês. Ó, objeto metafísico. Com calma aqui, tá? Não está na experiência sensível. Eu vou também debruçar em ordem de abstração, tá? Até porque eu gosto de fazer o gancho dentro de um raciocínio muito mais linear e tal, encadeado, enfim. Objeto metafísico. Ele não está na experiência sensível. Ele é altamente valorável. A pergunta é, qual é o ato gnoseológico para conhecer o objeto? Exemplo de objeto metafísico: alma, vida imortal, os deuses, demônios, a fé. Será que a fé é metafísica? Essa é a ideia. Mas é tudo aquilo que não está na experiência sensível, vai dizer o Falcão pra gente, tá?
E, além disso, o Falcone diz que ele é altamente valorável. Por quê? Porque ele promana da própria abstração criada pelo ser humano. O ser humano já depositou tanto valor naquele objeto que ele simplesmente é altamente valorável, tá? Não é uma coisa que eu, a partir de um ato, eu valoro. Não, ele já nasce valorado. Sim, já nasce valorado. Observem. Deus, se eu falo Deus, a valoração é mais positiva. Deus, e aí é amplo, a depender da sua fé e religião. Demônio, diabo, hum, já é mais negativo, né? Fala demônio é uma palavra até mesmo que tem uma certa conotatividade pesada, gente. Fala demônio, seu demônio, não sei o quê, né? A depender do contexto e o sentido que eu atribuo. Mas olha só que interessante. Ela já tem uma carga valorativa própria. Alma. Opa, alma é um pouco neutro, né? Alma é um pouco neutro porque a gente não pode dizer, ah, alma é boa, alma é ruim, né? Deus é bom, Deus é ruim. Ou, aqui eu vou mexer com alguns valores, tá? Interessante. Essa é a ideia, essa é a ideia. Mas, ele está fora da realidade. Como é que eu o atinjo? Como é o ato gnoseológico para eu atingir o metafísico? Ninguém sabe dizer, ninguém sabe delimitar. Platão, Aristóteles, Kant, Hume. Me ajuda aí, me ajuda aí. Uma galera existencialista tentou. O Kant foi o que chegou bem perto, mas ele trabalha muito nos objetos ideais. Mas tentou, não dá, cara. Não dá pra você dizer que tem um ato gnoseológico específico. Como é que eu falo com Deus? Quem aqui já teve sua experiência? Claro, no off, né? Quem aqui já teve sua experiência pessoal de ter falado com Deus? Ter tido uma revelação? Eu já tive as minhas. Não sei se vocês já tiveram as de vocês. Mas essa é a ideia, tá? Que não tem um ato gnoseológico específico. É toda uma transcendência e tal, até mesmo em sonho. Ah, porque meu pai falou comigo em sonho, porque minha mãe, porque Deus falou comigo em sonho. Como? Através de uma intelecção, mas você estava dormindo. A intelecção ela necessita de uma racionalização. Essa viagem que vocês estão tendo agora é que eu quero. Ou essa ansiedade de acabar o jet, né? Exemplo de objeto metafísico, olha aqui. Mitologia grega, ó. Zeus, Poseidon, Atenas. Não existe. Eu nunca vi. Vocês já viram Zeus? Vocês já viram Poseidon? Às vezes eu brinco, né? Quando tá chovendo e tal, eu brinco. Poseidon tá com raiva e tal. Mas, pô, eu nunca vi. Deméter, Festa, Apolo. Não tá na experiência sensível. Quem aqui já viu o nosso amigo Hermes? Ó? Olha o Hermes aqui, figurinha bonita. Quem já viu o Hermes? Essa é a ideia. Metafísica, além da experiência sensível. Além disso, vamos para outras religiões, pelo amor de Deus. Orixás, lá da Umbanda, do Candomblé. Oxalá, Iemanjá, Xangô, Ogum, Nanã, Obaloiaê, Yansan. São nomes muito bonitos, né? Eu gosto desses nomes. Oxóssi, Oxum. E aí? Né? Existem, não existem? Claro, além dessas, isso aqui são as divindades, os orixás propriamente ditos. Mas você tem as entidades estruturais de luz. Seu Zé Pilintra, a. Tinha a esposa dele? Seu Zé Pilintra. Quem mais, meu Deus? Bom, tem uma galera, tá? Tem uma galera dentro. Qual é o nome daquela? É uma criancinha, cara. Dentro da religião da matriz africana é uma criancinha que adora doce. Já já eu lembro. Enfim, mas a ideia é orixás, tá? Na religião matriz africana. Os santos da religião católica, da Igreja Apostólica Romana, ou ortodoxa grega, vai depender um santo pro outro ali. Tira um, coloca outro, vai depender da religião. Mas, ó, alguns santos, tá? Gente, eu não sei quase quem é ninguém aqui, tá? É muita gente que eu não conheço, o rosto e tudo. E eu tirei essa imagem, tipo, bem abstrata mesmo pra vocês verem. Mas quem identificar aí, ó, tá aí os santos, tá? Bom, será que São Jerônimo tá aqui? Enfim. E outra religião, ó, religião hindu. Temos alguns deuses, algumas entidades divinas da religião hindu. Shiva, Vishnu, Ganesha, enfim. Tudo isso é metafísico. Se você acredita ou não, é com você. Listo, direito constitucional, seu direito fundamental. Agora, é metafísico. Não dá para dizer que existe. Totalmente na experiência sensível. Aqui, eu tô olhando para Ogum, tô olhando aqui para Hermes. Não. Dá para fazer isso na sua imaginação, na sua intelecção, como objeto ideal, provavelmente, mas lá na metafísica não. Porque, gente, a metafísica é para além da física, mas não totalmente fora dela. Ela vai além, mas lá eles tentam trazer essa ideia de aqui existe um campo, tá, de existência que vai além da nossa física, além do plano físico. Que Aristóteles falava da teoria das quatro causas, né? Que é a sua filosofia primeira. A causa material, a causa formal, a causa eficiente. Qual é a última causa? Material, formal, eficiente e tinha uma última causa final, a finalidade, que nós vamos ver quando estivermos estudando Girin, tá? Segunda fase de Girin, que é o ato e potência, o elemento teleológico da interpretação da norma, beleza? É isso. Qual é a finalidade? Qual é a causa? Enfim, isso é na metafísica, tá? Como é que funciona? Só para vocês terem uma ideia. Não vou dar todo o panorama porque a gente já bateu aqui no horário. Você pega um objeto e a partir dessas quatro causas, você extrai do objeto mais do que aquilo que ele se apresenta a você.
Só me digam, pra gente encerrar. Eu queria ir um pouquinho mais além, mas só pra gente encerrar. Aí depois a gente continua, porque eu também, gente, não vou roubar muito tempo de vocês. Mas só me digam, o professor falou da... Mostrou pra vocês a escultura Pietà de Michelangelo? Sim ou não? Sim ou não? Rapidinho, a gente encerrando. Ele mostrou aquela escultura Pietà de Michelangelo? Franco, olha só que legal que Aristóteles ensina com a teoria das quatro causas. Qual é a causa formal? Vamos começar do básico. Qual é a causa material daquela escultura? Um objeto material, melhor, um objeto talvez natural, o mármore. Ela é feita de mármore. Formal, qual é a causa formal daquela estrutura? Desenhar, certo? Conforme aquela representação de Maria Grande Jesus. Qual é a causa final, a finalidade daquela estrutura? A gente pega e observa que aquela estrutura ela tenta representar esse ato, tá? Da Maria segurando Jesus aquele caminho que ele percorreu até a crucificação, tá? Desculpa, depois, quase cometi uma heresia, né? Depois da crucificação, amor dos seus braços. E causa eficiente, o que dá origem àquela escultura de arte? Quando a gente analisa, e aí, claro, deixa eu responder. A causa eficiente daquela escultura é o Michelangelo pintando a escultura. A causa eficiente nada mais é do que a razão suficiente para algo vir a ser dentro do princípio da causalidade. Vixe, aí eu bannerei vocês, né? Princípio da causalidade. Toda causa tem um efeito. Lá na disciplina de introdução. É bom que a gente rememore algumas coisas legais, importantes, lá da disciplina de introdução. Toda causa tem um efeito. Então, eu tenho uma causa que gera um efeito, tá? Pensa no dominó. Para a última peça de um dominó circular cair, eu empurro o primeiro. Então, o que eu empurro primeiro é a causa para o segundo cair, para o terceiro cair e até chegar no último. Então, na eficiência, na causa eficiente, tudo isso dentro da análise possível da causalidade. Você observa que foi Michelangelo pintando. E aí essa é a ideia, gente. A gente saiu de uma mera escultura e foi para a metafísica para perceber coisas, tá? Que estão além daquela física. Isso é Aristóteles, não estou dizendo que é a regra geral. Beleza. Bom, vamos fazer o seguinte. Meu planejamento original, é porque perdi um tempinho, né? Mas meu planejamento original era a gente chegar até direito como um objeto cultural, para depois, no jet seguinte, a gente falar da norma jurídica com objeto, tá? Isso demoraria mais um tempo, mas eu já tô passando muito, como eu disse, até 1h30. Tô passando aqui, acho que bem em cima. Bom, tô passando um bocadinho, a gente vai fazer o seguinte, a gente encerra aqui em objeto ideal, certo? Galera da gravação, forte abraço. Deixa eu encerrar a gravação aqui.